O vento uivava através das tábuas lascadas do assoalho do Saloon Bitter Creek, mas o silêncio sepulcral tomou conta do ambiente no instante em que Silas Hatcher abriu as portas giratórias com um chute. Ele era um homem esculpido no granito irregular da cordilheira Wind River, uma silhueta imponente com cheiro de fumaça de pinho, sangue seco e puro desespero, caminhando a passos largos até o balcão de mogno. Ele jogou uma pesada bolsa de couro, cheia de pó de ouro, bruto sobre a madeira. Preciso de uma esposa até amanhã de manhã. Sua voz ressoou, áspera como pedra bruta. Qualquer mulher disposta nunca mais passará necessidade. Das sombras do canto mais escuro, uma mulher machucada e desesperada deu um passo à frente. Ela não olhou para o ouro dele. Em vez disso, inclinou-se para perto e sussurrou uma pergunta arrepiante. Era 1882 e o território do Wyoming era uma bigorna implacável onde as pessoas eram forjadas em ferro ou reduzidas a pó. Bitter Creek era uma cidade especializada no último caso. Era um amontoado miserável de tendas de lona e construções rústicas de madeira, agarradas à beira de uma jazida de prata em declínio. Abigail Preston fora reduzida a pó 6 meses atrás. Seu pai, Thomas Preston, tossira seu último suspiro em um pano ensanguentado, deixando Abigail apenas com uma escritura sem valor de uma jazida seca e uma montanha de dívidas. A dívida era de Ezekiel Cobb, um barão de terras implacável que era dono do banco local, do escritório do avaliador e do xerife. Cobb não queria a jazida de prata, ele queria Abigail. Deixara bem claro que as dívidas do pai dela seriam perdoadas no momento em que ela concordasse em aquecer sua cama na extensa casa da fazenda, nos arredores da cidade. Abigail passara as últimas 3 semanas esfregando o chão da pensão de Martha Higgins, dormindo no porão e mantendo um revólver carregado escondido no espartilho. Mas o tempo havia-se esgotado. Naquela tarde, o capanga principal de Cobb, um brutamontes cheio de cicatrizes chamado Wyatt, a visitou. Quebrou 2 de suas costelas com um tapa casual e prometeu voltar à meia-noite para arrastá-la pelos cabelos até a propriedade de Cobb. Eram 22 horas. O salão anexo à pensão estava impregnado com fumaça de charuto e o cheiro de corpos sujos. Abigail estava sentada num canto, pressionando um pano frio e úmido contra a bochecha inchada, calculando quantos quilómetros conseguiria percorrer a pé pela selva impiedosa antes que o Wyatt a alcançasse. A resposta era nenhum. Ela era uma morta-viva, ou pior, prisioneira de um monstro. Então as portas do salão se abriram violentamente. O homem que preencheu a imagem era um gigante vestido com roupas de couro, escurecidas por anos de graxa e pelo tempo. Um pesado casaco de pele de búfalo cobria seus ombros largos, e um rifle Winchester era segurado frouxamente, mas perigosamente, em sua enorme mão direita. Este era Silas Hatcher. Silas era um fantasma para os moradores da cidade, um homem das montanhas que vivia no alto dos picos traiçoeiros da cordilheira Wind River. Ele só descia a Bitter Creek uma vez por ano para trocar peles por café, farinha e pólvora. Era conhecido por ser solitário, selvagem e completamente alheio ao mundo civilizado. Mas naquela noite, o mundo civilizado era exatamente o que ele precisava. Silas marchou até o bar, o som pesado de suas botas silenciando a conversa de bêbados, o tilintar dos copos e o som metálico do piano desafinado. Ele não pediu uma bebida. Desengatou uma pesada bolsa de couro do cinto e a deixou cair sobre o balcão com um som que fez todos os olhos gananciosos no local se arregalarem. Preciso de uma esposa até amanhã de manhã, anunciou Silas, sua voz se sobrepondo facilmente ao silêncio atônito. O barman, um homem suado chamado O'Malley, engoliu em seco. Uma esposa, Silas? Você está há muito tempo nas montanhas. As moças lá em cima cobram por hora, não por toda a vida. Não estou procurando uma garota de programa. Silas rosnou, seus olhos azuis gélidos, percorrendo o cômodo, desafiando qualquer homem a rir. Preciso de um casamento legal, com validade legal, assinado por um pastor e registrado no cartório até o amanhecer. Meu avô, o velho Jedediah Hatcher, deixou uma cláusula em seu testamento. A escritura do Vale Superior, 3.000 acres de madeira de primeira qualidade e direitos de água, será transferida para o Estado amanhã ao meio-dia se eu não estiver casado. O governo enviou um agrimensor na semana passada para me entregar os documentos. Eles querem aquela terra para o novo ramal ferroviário. Silas bateu na bolsa pesada. Há $500 em pó de ouro nesta bolsa.
A mulher que se estiver diante do pastor comigo esta noite fica com tudo e com a proteção do meu nome. Risadas irromperam de uma mesa de brutamontes, silenciadas rapidamente, quando Silas lançou um olhar que prometia morte súbita. As mulheres na sala, em sua maioria garçonetes de saloon e esposas exaustas de mineiros, permaneceram imóveis. Subir as montanhas Wind River com um homem selvagem, a quilómetros de distância de qualquer outro ser vivo, viver no isolamento brutal e congelante de uma cabana de caçador, era uma sentença de morte, exceto para alguém que já estivesse morto. Abigail deixou o pano úmido cair do rosto. Olhou para o gigante, olhou para o ouro, depois olhou para o relógio de pêndulo que tic-taqueava incessantemente em direção à meia-noite. Wyatt estava chegando. Cobb estava esperando. Ela se levantou. Suas costelas doíam muito, mas ela se obrigou a caminhar sobre o assoalho pegajoso, com os olhares de todo o saloon queimando em suas costas. Parou a 60 centímetros de Silas. De perto, ele era ainda mais intimidador. Uma barba espessa e escura obscurecia a metade inferior de seu rosto e uma cicatriz irregular atravessava sua sobrancelha esquerda. Ele olhou para ela, observando o seu vestido esfarrapado, sua bochecha machucada e seu corpo frágil e trêmulo. Você, perguntou Silas, com um tom carregado de ceticismo, você não duraria uma semana na neve do inverno, passarinho. Eu não preciso sobreviver ao inverno, disse Abigail com a voz surpreendentemente firme. Eu só preciso sobreviver a esta noite. Ela não tentou pegar o ouro. Em vez disso, invadiu seu espaço pessoal, agarrou as lapelas ásperas de seu casaco de búfalo, puxou-o levemente para baixo e sussurrou sua única pergunta em seu ouvido. Você vai matar o homem que está me caçando? Silas Hatcher enrijeceu. O cheiro de sabão de soda cáustica e suor de terror invadiu suas narinas. Ele recuou lentamente, seus olhos penetrantes fixos nos dela. Viu o hematoma roxo profundo em sua maçã do rosto e a clareza aterradora em seus olhos cor de avelã. Aquela não era uma mulher em busca de dinheiro fácil. Era um animal encurralado, fazendo uma última tentativa desesperada de sobreviver. Quem? Silas perguntou, sua voz num tom grave e retumbante, dirigido apenas a ela. Ezekiel Cobb, Abigail sussurrou de volta. E o homem dele, Wyatt. Eles virão-me buscar à meia-noite. Se eu ficar nesta cidade, estou arruinada. Se eu tentar fugir sozinha, eles me arrastarão de volta pelo pescoço. Ela respirou fundo com dificuldade. Que é isso comigo? Tire-me deste vale. E se eles me seguirem, enterre-os. Faça isso e eu assinarei qualquer documento que você precisar para manter sua montanha. Silas a encarou. Ezekiel Cobb era um nome perigoso. Ele praticamente era dono de Bitter Creek e sua influência se estendia até o gabinete do governador em Cheyenne. Provocar uma briga com Cobb significava declarar guerra a um pequeno exército de pistoleiros, pagos e policiais corruptos. Mas Silas pensou na cabana de seu avô. Ele pensou no vale intocado e imaculado, na manada de alces que pastava junto ao lago alpino e nos pinheiros sussurrantes que guardavam a única paz que ele já conhecera. A companhia ferroviária queria explodir tudo, instalar trilhos de ferro e encher o ar com fumaça de carvão. Cobb tem 20 homens na folha de pagamento, afirmou Silas secamente. Então você vai precisar de mais balas, respondeu Abigail sem hesitar. Um sorriso lento e inesperado surgiu no canto da boca de Silas sob sua barba espessa. Ele respeitava a fibra moral, e aquela mulher frágil e sofrida possuía uma espinha dorsal de aço. O'Malley, ordenou Silas voltando-se para o barman. Vá acordar o reverendo Josiah Smith. Arraste-o da cama pela camisola, se for preciso. Diga a ele que há $20 para ele se estiver aqui em 5 minutos com a Bíblia. O bar irrompeu em um murmúrio de sussurros chocados. O'Malley saiu apressadamente de trás do balcão e disparou pelas portas giratórias para a rua enlameada. Silas se virou para Abigail. Qual é o seu nome? Abigail Preston. Bem, Abigail Preston, vá arrumar tudo o que você tem. Partimos assim que a tinta secar. Não tenho nada, disse ela. Só o que eu estou vestindo. Silas franziu a testa, tirando seu pesado casaco de pele de búfalo. Ele o colocou sobre os ombros dela. O casaco a fazia parecer minúscula, o couro pesado e a pele espessa exalando um forte cheiro da natureza selvagem, mas era imediatamente e extremamente quente. Fique com ele. A temperatura cai abaixo de 0 na metade da subida do desfiladeiro, mesmo no outono. Em 10 minutos, o reverendo Josiah Smith, com os olhos lacrimejantes e tremendo, estava no centro do saloon. Ele segurava sua Bíblia gasta, olhando nervosamente entre o homem da montanha
e a jovem machucada. Silas? O reverendo gaguejou. Tem certeza disso? O casamento é um sacramento sagrado, não uma transação comercial. Leia as palavras de Josiah, ordenou Silas, aproximando-se de Abigail. A cerimônia era um evento bizarro e desconexo, marcado pelo barulho estridente dos frequentadores do saloon, que formavam uma plateia grosseira e zombeteira. Abigail não ouviu uma palavra dos votos sagrados. Seus ouvidos estavam aguçados, escutando o vento uivante lá fora, aguardando os cascos pesados do cavalo de Wyatt. Você, Silas Hatcher, aceita esta mulher? Mas tic-tac. O relógio de parede marcava 23:45. Aceito, resmungou Silas. E você, Abigail Preston, aceita este homem? Tic-tac. 23:48. Aceito, sussurrou ela. Então, pelo poder que me foi conferido por Deus e pelo território do Wyoming, eu os declaro marido e mulher. O reverendo rapidamente tirou do bolso do paletó uma certidão de casamento amassada, alisando-a sobre uma mesa manchada de uísque. Assinem aqui os dois. Silas rabiscou seu nome com letras irregulares e firmes. Abigail pegou a caneta, com a mão trêmula. Assim que assinou Abigail Hatcher, as portas do saloon se abriram de repente. O vento frio invadiu o local, espalhando a fumaça em um redemoinho frenético. Parado na porta estava Wyatt. Era um homem corpulento e feio, com o rosto como uma lata amassada, vestindo um sobretudo comprido e com uma estrela prateada presa ao peito, um distintivo de delegado comprado e pago por Ezekiel Cobb. Dois homens fortemente armados estavam atrás dele. Os olhos de Wyatt percorreram o salão, parando imediatamente em Abigail. Ele sorriu, revelando uma repugnante demonstração de dentes podres. Ora, Abby. Wyatt zombou, entrando no saloon. Sua mão repousava preguiçosamente na coronha do revólver Colt. O senhor, Cobb me mandou buscá-la. Parece que você tem algumas dívidas para pagar. Vamos lá. Não me faça quebrar o resto das suas costelas. Abigail congelou, o sangue sumindo do seu rosto. Ela recuou instintivamente, o pesado casaco de búfalo engolindo seu corpo trêmulo. Silas se colocou na frente dela, bloqueando completamente a visão de Wyatt. A dama já tem dono, disse Silas, sua voz baixando para um tom mortal e calmo. Wyatt parou, seus olhos se estreitando enquanto observava o enorme homem da montanha. Hatcher, isso não é da sua conta. Saia da frente e volte para suas peles. Esta moça pertence ao Sr. Cobb. Esta moça, corrigiu Silas, pegando a certidão de casamento recém-assinada e erguendo-a. É minha esposa. E ela não pertence a nenhum homem, mas reside sob minha proteção. Wyatt riu, um som áspero e rouco. Ele olhou para seus dois homens que riram em uníssono. Um pedaço de papel não vale cuspe contra uma bala, Hatcher. Cobb quer, eu a levo. Último aviso. A mão de Wyatt se moveu involuntariamente em direção ao coldre. Ele nem sequer sacou a arma. Silas se moveu com uma velocidade aterradora e explosiva que desafiava seu tamanho colossal. Ele não sacou o rifle. Deu um passo à frente, agarrou Wyatt pela garganta com a mão esquerda e o ergueu completamente do chão. Wyatt engasgou, suas mãos agarrando desesperadamente o aperto de ferro que comprimia sua traqueia. Antes que os dois homens atrás de Wyatt pudessem reagir, Silas sacou uma enorme faca Bowie do cinto num lampejo de aço e pressionou a lâmina afiada contra a da artéria carótida de Wyatt. Você volta para Ezekiel Cobb, sibilou Silas, com o rosto a centímetros do rosto roxo de Wyatt. Diga a ele que as dívidas de Abigail Hatcher estão totalmente pagas. Se ele, ou você, ou qualquer um dos seus cães, se quer pisar na minha montanha, não usarei nem o lado plano da lâmina. Vou esfolá-los vivos e deixá-los para os lobos. A cinta se entendeu. Wyatt, com os olhos arregalados de puro terror, conseguiu esboçar um aceno frenético e trêmulo. Silas o jogou para trás. Wyatt se escou contra seus próprios homens, os três espalhando-se pela rua lamacenta lá fora. Silas não esperou que se recuperassem. Virou-se para Abigail, guardou a faca e a agarrou pelo braço. Vamos, agora. A jornada até a cordilheira Wind River foi uma descida árdua na escuridão e no frio. Silas possuía 2 cavalos, um enorme e temperamental cavalo de tração preto chamado Golias, e uma égua roã menor e robusta, carregada com seus suprimentos de inverno. Ele colocou Abigail na sela de Golias e subiu atrás dela. Cavalgavam com afinco pelas primeiras 3 horas, os únicos sons sendo o rufar rítmico dos cascos, o rangido do cor da sela e o murmúrio das águas do rio que seguiam rio acima.
Abigail permanecia rígida à sua frente, agarrando-se ao pomo da sela. A dor nas costelas quebradas era uma agonia lancinante e intensa a cada solavanco do cavalo, mas ela mordia o lábio até sangrar, recusando-se a emitir qualquer som. Estava profundamente consciente do homem atrás dela. O peito largo de Silas a protegia do vento cortante do norte, seus braços a envolvendo com segurança. Ele era um estranho, um assassino e agora seu marido. Ela havia trocado a certeza de uma gaiola dourada com Ezekiel Cobb pelo desconhecido aterrador da natureza selvagem com um homem cuja capacidade para a violência ela acabara de testemunhar em primeira mão. À medida que a altitude aumentava, a temperatura despencava. A trilha lamacenta transformou-se em geada e os pinheiros dispersos engrossaram, formando uma floresta densa e sufocante. O luar mal penetrava a copa das árvores. "Você ainda está sangrando?" perguntou Silas de repente, sua voz a assustando no profundo silêncio. Eu não estava sangrando, gaguejou ela batendo os dentes. "Só as costelas. Seu lábio está sangrando", corrigiu ele. "Consigo sentir o cheiro de cobre. Não engula a dor, Abigail. Se precisar que eu diminua o ritmo, diga. Se você desmaiar e cair deste cavalo, perderemos tempo." "Eu não vou cair", disse ela com firmeza. "E não podemos diminuir o ritmo. Wyatt vai se reagrupar. Ele virá atrás de nós. Wyatt não vai nos rastrear no escuro", disse Silas calmamente. "Ele é um cão da cidade. Cães da cidade não gostam de florestas densas à noite. Eles esperarão até o amanhecer. Até lá já teremos passado pelo portão do diabo." "O portão do diabo? Uma passagem estreita", explicou Silas. "É o único caminho para o vale superior. Posso resistir a 20 homens com um único rifle. Assim que passarmos, estaremos seguros." Cavalgando por mais uma hora exaustiva, Silas finalmente ordenou que parassem. Estavam na base de uma enorme formação rochosa, um penhasco íngreme que parecia se erguer diretamente em direção ao céu estrelado. Uma fenda estreita, não mais larga que a largura de 2 cavalos lado a lado, cortava a pedra. "Vamos acampar aqui por algumas horas", anunciou Silas, descendo do cavalo. Ele estendeu a mão e facilmente ajudou Abigail a descer. Suas pernas cederam no instante em que suas botas tocaram o solo congelado. Ela desabou, ofegando enquanto suas costelas gritavam. Silas a amparou antes que ela atingisse o chão. Ele a carregou até a base de um pinheiro enorme, colocando-a delicadamente no chão. Sem dizer uma palavra, ele começou a trabalhar. Em poucos minutos, ele havia amarrado os cavalos, acendido uma pequena fogueira sem fumaça com gravetos secos e colocado uma caneca de lata com café forte e amargo em suas mãos trêmulas. "Beba", ordenou ele. Abigail bebeu. O calor se espalhou por seu peito, dissipando uma fração do frio intenso. Ela observou Silas enquanto ele se agachava perto da fogueira, afiando sua faca Bowie com uma pedra de amolar. A luz do fogo dançava sobre seu rosto marcado por cicatrizes, realçando as linhas duras e implacáveis de sua mandíbula. "Por que você simplesmente não pagou ao governo?" perguntou Abigail suavemente. "Você tinha $500 em ouro. Poderia ter comprado a terra diretamente, em vez de se casar com uma estranha." Silas não desviou o olhar da lâmina. Escasque. O som do aço contra a pedra preencheu o ar silencioso. "A Lei de Terras de 1862, disse Silas em voz baixa. "Para reivindicar uma área completa, naquele vale específico, o requerente deve ser o chefe de família, um homem casado. Meu avô redigiu a escritura especificamente sob esses termos, para garantir que eu não morresse sozinha nesta montanha. E o governo não quer meu ouro, Abigail." Os homens da ferrovia compraram o cartório de terras em Cheyenne. Eles invocaram uma cláusula esquecida para me expulsar. Amanhã, ao meio-dia, era o prazo final para provar que eu tinha uma família, ou a escritura passaria para o território, o que significa que passará para a ferrovia. Ele fez uma pausa, olhando para ela. "E você sabe quem possui as ações principais do novo ramal ferroviário que eles querem construir através do meu vale?" O estômago de Abigail revirou. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. "Ezekiel Cobb." Silas assentiu sombriamente. "Cobb não é apenas um agiota em Bitter Creek. Ele é a ponta da lança. Ele quer minhas terras. E agora eu acabei de roubar a mulher que ele considera sua propriedade." Uma profunda sensação de pavor invadiu Abigail. Ela pensou que estava escapando do seu pesadelo, apenas para perceber que havia arrastado Silas diretamente para o centro dele. "Ele não vai mandar só o Wyatt", sussurrou Abigail, com as mãos tremendo tanto que derramou algumas gotas de café. "Se o Cobb
Souber que é você quem está atrasando a ferrovia dele e que você me tem, ele vai mandar todo mundo. Vai contratar caçadores de recompensas, agentes da Pinkerton. Silas deslizou a faca recém-afiada para dentro da bainha com um clique suave. Levantou-se, sua silhueta imponente recortada contra o céu escuro. Que venham, disse Silas, a voz baixando para uma calma perigosa e aterradora. Eu disse que mataria os homens que estão te caçando. Sou um homem de palavra. Conheço cada pedra, cada sombra e cada canyon desta cordilheira. Os homens do Cobb vão aprender uma dura lição. Caminhou até as alforjas, tirou um cobertor de lã grosso e jogou para ela. Durma um pouco, Sra. Hatcher. Amanhã escalaremos o portão do diabo e depois nos prepararemos para a guerra. Abigail puxou o cobertor com força ao redor de si. A realidade de sua nova vida a atingia em cheio. Ela havia-se casado com um homem da montanha para salvar sua vida, mas ao contemplar os picos escuros e imponentes da cordilheira do Rio Wind, percebeu que a batalha pela sobrevivência estava apenas começando. O amanhecer sobre a cordilheira do Rio Wind não trouxe um calor suave, mas tinha a lâmina fria e cinzenta de um machado recém-afiado. O céu tinha a cor de ferro amassado e o vento, que vinha dos picos glaciais, trazia uma mordida que roubava o calor de um corpo em segundos. Abigail acordou com o cheiro de chicória assada e fumaça de pinheiro. Estava envolta em 3 grossos cobertores de lã, deitada sobre um leito de ramos de abete perfumados. Cada respiração que dava parecia uma faca enferrujada, girando em sua lateral. Ela gemeu, agarrando as costelas. Não se mexa, ordenou a voz rouca de Silas do outro lado da fogueira. Ele caminhou até ela, carregando uma caneca de lata amassada e um pedaço de lona branca rasgada. Ajoelhou-se ao lado dela, seu corpo enorme bloqueando o vento cortante. Na pálida luz da manhã, a cicatriz irregular que atravessava sua sobrancelha parecia ainda mais ameaçadora, mas suas mãos, enormes e calejadas, eram surpreendentemente gentis enquanto ele lhe oferecia a caneca. Beba tudo. É chá de casca de salgueiro, instruiu Silas. Tem gosto de água de pântano e terra, mas vai aliviar a dor. Preciso enfaixar essas costelas antes de subirmos o portão. A trilha piora daqui em diante. Abigail bebeu. Era incrivelmente amargo, mas ela se obrigou a engolir. Como prometido, em 10 minutos, uma estranha e pesada dormência começou a se espalhar por seu peito. Silas a instruiu a se sentar, mantendo-a discreta, porém eficiente, enquanto envolvia a lona firmemente em seu torso, puxando-a com força para estabilizar os ossos fraturados. Meu avô, Jedediah, me ensinou isso, murmurou Silas, amarrando a lona. Ele cavalgou com Jim Bridger nos anos 40. Disse que um homem que não conseguia curar os próprios ossos não tinha nada a ver com as montanhas. Obrigada, que sussurrou Abigail, recuperando o fôlego enquanto a faixa proporcionava alívio imediato. Montaram nos cavalos quando os primeiros raios de sol atingiram os picos. A subida até o portão do diabo foi uma provação terrível. A trilha se estreitou até se tornar pouco mais que uma vereda estreita esculpida na lateral de um precipício de 300 metros. Abaixo deles, o rio era apenas um fio prateado rugindo pelo canyon. Silas cavalgava Golias à frente, seus olhos constantemente vasculhando o xisto em busca de terreno instável, enquanto a égua Juan de Abigail o seguia cegamente, confiando no cavalo maior. Abigail mantinha os olhos fixos na vasta extensão das costas de Silas. Envolta no casaco de búfalo que insistira em devolver a ele, ela não ousava olhar para baixo. Quase lá, gritou Silas por cima do vento uivante. Contornaram uma enorme rocha e a estreita fenda do portão do diabo se abriu diante deles. Era um ponto de estrangulamento natural, uma rachadura na parede de granito mal dando para a passagem de uma carroça. Ao atravessarem as sombras da rocha, o vento cessou abruptamente. Abigail piscou ao emergir do outro lado. Estendendo-se diante deles, banhado pela luz dourada e nítida da manhã, estava um paraíso escondido nas nuvens. Um enorme vale em forma de tigela se estendia por quilómetros, cercado por picos nevados. Um lago alpino cristalino refletia o céu, rodeado por densos bosques de abetos azuis e álamos dourados. No centro de um vasto prado, a fumaça subia preguiçosamente da chaminé de pedra de uma robusta e espaçosa cabana de madeira. 3.000 acres, disse Silas, sua voz perdendo o tom áspero, substituída por uma profunda e ressonante reverência. Da linha das árvores até à margem do rio. É isso que Cobb quer destruir. É lindo. Abigail respirou fundo, esquecendo por um instante os homens que os caçavam, a dívida
e a dor na lateral do corpo. É o nosso lar, corrigiu Silas, e desde a meia-noite de ontem, metade dele pertence a você. Eles desceram para o vale. A cabana era uma fortaleza construída com enormes toras de madeira encaixadas, vedadas com barro e crina de cavalo. Por dentro, era aconchegante e extremamente prática. Uma enorme lareira de pedra dominava a sala principal. Havia prateleiras repletas de conservas, potes de geleia, caixas de munição Winchester e uma pequena biblioteca de livros encadernados em couro que pareciam totalmente deslocados para um caçador de montanha. Silas a ajudou a descer do cavalo e carregou suas alforjas para dentro. Fique na cama no canto. Descanse. Preciso alimentar os cavalos e verificar o perímetro. Antes de sair pela pesada porta de carvalho, ele parou e olhou para ela. Cumprimos o prazo, Abigail. O agrimensor em Cheyenne, um homem chamado Thomas Donaldson, trabalha para o Escritório-Geral de Terras. Enviei um telegrama para ele, de Bitter Creek, pouco antes de entrar naquele saloon. O casamento está registrado, a escritura está segura. Que a Union Pacific Railroad e o governador William Hale se danem. Eles não podem tomar o casamento legalmente agora. Mas Cobb não vai se importar com a lei, disse Abigail baixinho, sentada na beirada do colchão de penas. Não concordou Silas, com os olhos escurecendo. Ele não vai, e é por isso que preciso ir armar as armadilhas para ursos, na entrada do portão. Nos 2 dias seguintes, a montanha ficou estranhamente silenciosa. O chá de casca de salgueiro e a amarração apertada fizeram milagres, permitindo que Abigail se movesse pela cabana com apenas uma dor surda. Ela se viu entrando em um estranho ritmo doméstico com o gigante homem da montanha. Silas era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam por si. Ele cortava lenha, caçava um veado-mula para abastecer o defumador e limpava meticulosamente seu vasto arsenal de armas de fogo. Ele nunca a pressionou para obter detalhes sobre seu passado e a tratava com uma distância respeitosa e ríspida. À noite, ele dormia sobre um estrado de pele junto à lareira, deixando o grande colchão de penas inteiramente para ela. Foi na 3ª tarde, enquanto Silas estava fora verificando suas armadilhas, que Abigail fez a descoberta. Ela procurava a agulha e linha para remendar um rasgo na saia. Abriu um pesado baú com faixas de ferro aos pés da cama, supondo que ali guardasse lençóis extras. Em vez disso, encontrou um fundo falso de madeira. Ao levantá-lo, encontrou uma pilha de papéis empoeirados e amarelados, amarrados com uma tira de couro. A curiosidade falou mais alto. Ela desamarrou a pilha. Eram livros-razão e mapas pertencentes a Jedediah Hatcher, datados de 1868. Mas embaixo deles havia um documento nítido e muito mais recente. Era um relatório de análise geológica da Bolsa de Mineração de Denver, encomendado por Ezekiel Cobb apenas 3 meses antes. O sangue de Abigail gelou. Ela leu a tinta carimbada repetidas vezes. O relatório não tratava da inclinação do terreno para um ramal ferroviário. Detalhava uma enorme e profunda veia de minério de cobre e prata puros, que corria diretamente sob o lago Alpine no centro do Vale de Silas. Cobb não queria o terreno para construir uma linha férrea. Ele queria construir um império. A história da ferrovia era apenas uma fachada para fazer com que o governo federal invalidasse a escritura de Silas, para que a empresa de mineração de Cobb pudesse tomar posse e reivindicar os direitos minerais. A pesada porta da cabana rangeu ao abrir. Silas entrou, trazendo consigo uma rajada de vento gelado e o cheiro de agulhas de pinheiro. Parou ao vê-la sentada no chão com os papéis no colo. Eu estava procurando um kit de costura, disse ela rapidamente, com a voz trêmula enquanto segurava o relatório de análise. Silas, você sabia disso? Ele caminhou lentamente até ela, suas botas pesadas batendo com força no assoalho. Pegou o papel da mão dela, os olhos examinando o selo da Bolsa de Mineração da Denver. Seu maxilar se contraiu com tanta força que um músculo pulsou violentamente sob sua barba. Não, resmungou ele. Meu avô sempre me disse que a terra era ruim para a agricultura, boa apenas para a caça e a extração de madeira. Ele dizia que a terra aqui era sagrada, que não devia ser cavada. Cobb sabe, disse Abigail, levantando-se e ignorando a pontada nas costelas. Isto estava no porta-malas. Como foi parar aqui? Silas olhou para o papel e depois para a janela com vista para o vale, o agrimensor do governo. Ele veio aqui há 2 semanas para me entregar o aviso de despejo. Passou a noite aqui. Deve ter deixado isto para trás por engano
ou escondido com a intenção de voltar. Silas, isto muda tudo, disse Abigail, aproximando-se dele. Ezequiel Cobb não vai mandar alguns capangas do saloon para te expulsar daqui. Se houver uma carga de prata e cobre valendo milhões debaixo deste lago, ele mandará um exército. Ele vai nos massacrar e queimar esta cabana até o chão. Silas olhou para ela. Ela não era mais a garota aterrorizada e machucada do saloon. O ar da montanha havia devolvido a cor às suas bochechas. E seus olhos cor de avelã ardiam com uma inteligência feroz e desafiadora. Ela havia trocado uma sentença de morte por outra, mas não estava se acovardando. Lentamente, Silas estendeu a mão. Seu polegar grande e áspero roçou suavemente sua bochecha, logo abaixo do hematoma roxo desbotado que Wyatt lhe causara. Era a primeira vez que ela a tocava desde a noite em que a ajudou a descer do cavalo. Eles precisam atravessar o portão do diabo primeiro, disse Silas, com a voz baixa e rouca, num sussurro. Tenho pólvora negra suficiente no galpão para derrubar toda a passagem sobre suas cabeças. Eles querem a prata, podem extraí-la debaixo de 10.000 toneladas de granito. Ele se afastou, caminhando até o suporte de armas na parede. Pegou um rifle Winchester de ação por alavanca, elegante e impecavelmente lubrificado, e voltou para ela. Colocou-o em suas mãos. Era pesado, a coronha de nogueira fria e lisa. Você sabe atirar? Perguntou ele. Meu pai me ensinou a atirar com uma espingarda, respondeu ela, segurando a arma com firmeza. Sei apontar e puxar o gatilho. Um rifle exige mais do que apontar, instruiu Silas. Exige respiração. Exige saber exatamente quando apertar o gatilho. Ele olhou-a fixamente nos olhos. Vou-te ensinar porque amanhã a guerra começa. A quarta manhã amanheceu com uma quietude estranha e antinatural. Os pássaros não cantavam e os alces haviam desaparecido do prado. Silas estava na varanda espaçosa da cabana, com uma luneta de latão pressionada contra o olho, examinando a crista irregular acima do portão do diabo. Abigail estava ao lado dele, com uma bandoleira de cartuchos de calibre .44 a .40, pendurada desajeitadamente no ombro e a Winchester nas mãos. Você os vê? Perguntou ela, com a respiração ofegante no ar gelado. Fumaça, murmurou Silas, abaixando a luneta. A uns 8 quilómetros trilha abaixo, pelo menos uma dúzia de fogueiras. Eles seguiram em frente com afinco durante a noite e acamparam na base da subida. Wyatt está liderando o grupo? Wyatt é um cachorro, disse Silas com absoluto desprezo. Cobb não confiaria milhões de dólares em prata a um cachorro de rua. Olhe para a fumaça, Abigail. É fina, controlada. Eles não estão queimando madeira molhada e não estão fazendo barulho. São profissionais. Silas se virou e voltou para a cabana. Começou a encher os bolsos com munição extra e a pegar rolos de fio de pavio. Cobb contratou pistoleiros de fora, provavelmente da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, de Denver, ou agentes das guerras do gado. Eles sabem rastrear e sabem matar. O que fazemos? Perguntou Abigail, seguindo-o. Eu vou até o portão. Você fica aqui. Se ouvir uma explosão, significa que eu trouxe as pedras para o desfiladeiro. Se ouvir tiros de rifle, significa que eles conseguiram passar. Ele parou, segurando-a pelos ombros. Seu aperto era firme, dando-lhe segurança. Se eles conseguirem atravessar a linha das árvores, Abigail, não hesite. Você mira no centro do peito deles e atira até o rifle ficar sem munição. Entendeu? Não vou deixar que tomem este lugar. Silas, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu sei que não vai, Sra. Hatcher. Silas desapareceu entre os pinheiros densos, movendo-se com uma graça silenciosa e aterradora que desmentia seu tamanho colossal. Abigail ficou sozinha no vale extenso. O silêncio era ensurdecedor. Ela barricou a pesada porta de carvalho com uma barra de ferro, entreabriu as venezianas o suficiente para apoiar o cano do rifle e esperou. 2 horas se passaram. O sol subiu, projetando longas e nítidas sombras sobre o prado. Então ela ouviu, não uma explosão. Era o estalo seco e inconfundível de um tiro de rifle ecoando pelas montanhas. Depois outro. E outro. Uma saraivada de tiros quebrou a paz do vale. O coração de Abigail martelava contra suas costelas enfaixadas. Silas não havia explodido a passagem. Eles haviam passado. Através da estreita fresta das persianas, ela examinou a linha das árvores. A princípio, não viu nada. Então, movimento. Um homem de sobretudo escuro saiu da cobertura dos pinheiros, correndo em direção a uma grande pedra perto do lago. Estalo. O homem se contraiu violentamente. Seu chapéu voou e ele caiu na grama alta. Uma nuvem de fumaça branca
subiu de um afloramento rochoso bem acima da trilha onde Silas estava. Mas Silas era apenas um homem. Quase imediatamente, um fogo de supressão irrompeu da mata, consumindo as rochas ao redor da posição de Silas. Abigail contou os clarões dos disparos. Havia pelo menos 15 homens lá embaixo. De repente, uma voz ecoou pelo vale, amplificada por um megafone de lata. Silas Hatcher, aqui é M. Sterling, agindo em nome da Bolsa de Valores de Denver. A voz era refinada, fria e completamente deslocada na natureza selvagem. Cercamos o perímetro. Ezequiel Cobb comprou a dívida pendente desta propriedade. Você está invadindo propriedade privada. Larguem suas armas e mandem a garota embora e nós os deixaremos ir embora para a neve. Abigail sentiu um suor frio subir pela nuca. M. Sterling. Ela ouvira rumores sobre ele nos salões de Bitter Creek. Era um caçador implacável. Um ex-oficial de cavalaria especializado em quebrar greves trabalhistas e caçar foras da lei. Vá para o inferno, Sterling! O rugido de Silas ecoou das rochas, seguido instantaneamente por um tiro que estilhaçou o megafone nas mãos do Pinkerton. A floresta mergulhou no caos. Homens começaram a sair da linha das árvores, espalhando-se, tentando flanquear a posição elevada de Silas. Eram altamente treinados, movendo-se em pares, fornecendo cobertura uns aos outros. Silas os estava encurralando, mas estava em grande desvantagem numérica, e eles subiam lentamente a crista em sua direção. Abigail percebeu com uma clareza nauseante que Silas não conseguiria detê-los a todos. Enquanto a força principal o mantinha ocupado, um destacamento menor iria ultrapassá-lo e correr em direção à cabana. Ela apertou o cabo da Winchester, alinhou a mira na grama alta, entre o lago e a varanda da frente. Vamos lá, sussurrou para si mesma, com o dedo levemente no gatilho. Vamos lá. A grama se abriu. 3 homens emergiram, agachados com os rifles em punho. Liderando-os estava um homem que ela reconheceu instantaneamente. Era Wyatt, o delegado da cidade, com o rosto machucado e inchado pelo aperto de Silas 3 noites antes, um olhar de pura antecipação venenosa nos olhos. Ele apontava diretamente para a cabana. Abigail respirou fundo, soltou metade do ar, alinhou a mira de ferro com o centro do peito de Wyatt e apertou o gatilho. A pesada coronha de nogueira da Winchester bateu com força no ombro machucado de Abigail. O estrondo do cartucho, Caio 40 no espaço fechado da cabana foi ensurdecedor, enchendo o cômodo com um cheiro forte e ácido de enxofre e pólvora queimada. Através da estreita fresta, nas pesadas venezianas de carvalho, ela viu o resultado imediato e violento de sua decisão. Wyatt nem teve tempo de registrar o clarão do disparo. O pesado projétil de chumbo o atingiu na altura do ombro direito, estilhaçando sua clavícula e girando seu corpo largo como um peão. Ele soltou-se um grito que soava menos como o de um homem e mais como o de um porco abatido, deixando cair seu revólver na grama alta, enquanto desabava na lama. Os 2 reguladores que o flanqueavam congelaram por uma fração de segundo, atônitos por a cabana supostamente vazia ter dentes. Essa hesitação foi tudo o que Abigail precisava. A voz de Silas ecoou em sua mente. Mire no centro e atire até esvaziar. Ela acionou a alavanca. O cartucho de latão ejetando-se com um estalo seco contra o assoalho. Ela atirou novamente. O homem à esquerda de Wyatt levou um tiro na coxa e caiu com força, agarrando a perna. O terceiro homem finalmente ergueu o rifle, disparando às cegas uma saraivada em direção à cabana, antes de se esconder atrás do tronco grosso de um abeto azul. Estilhaços de chumbo perfuraram as grossas toras do exterior da cabana. Uma bala atravessou a borda da veneziana, cobrindo Abigail com estilhaços afiados de madeira. Ela se abaixou sob o parapeito, com o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Lá no alto da colina, o ritmo da batalha mudou abruptamente. M. Sterling, o comandante da Pinkerton, que aprendera seu ofício sangrento, servindo sob o comando do general George Crook durante as guerras Apache, reconheceu imediatamente o som da Winchester. Ele soprou um apito de latão estridente, sinalizando para seus homens. A garota está na cabana. A voz de Sterling ecoou sobre o tiroteio. Imobilizem o homem da montanha. Esquadrão 2, tomem a casa. Incendeiem-na se for preciso. Silas, agachado atrás de um pináculo irregular de granito, percebeu seu erro fatal de cálculo. Ele havia subestimado o número de homens de Sterling. Observou horrorizado enquanto 6 homens se desvencilhavam da linha principal da escaramuça,
correndo pela densa mata em direção ao prado. Silas não pensou, ele reagiu. Abandonou sua posição protegida, expondo-se ao fogo cruzado implacável de uma dúzia de rifles Sharps Buffalo. As balas lascavam a pedra ao seu redor, espalhando poeira de granito em seu rosto. Ele desengatou uma pesada sacola de lona do cinto, uma relíquia dos tempos em que seu avô explodia túneis para os primeiros sindicatos de mineração. Dentro, havia 4 cartuchos de dinamite cobertos de suor, amarrados firmemente com barbante, e um pavio curto de queima rápida. Ele riscou um fósforo na bota, encostou-o no pavio e arremessou a sacola com toda a sua força descomunal em direção à saliência natural que formava o teto do portão do diabo. "Abigail, desça!" rugiu Silas, na esperança de que sua voz ecoasse pelo vale. 3 segundos depois, a montanha se partiu em pedaços. A explosão foi uma onda de choque tão violenta que tirou o fôlego de todos os homens no vale. Um clarão ofuscante de fogo alaranjado vaporizou a saliência de granito. Milhares de toneladas de pedra antiga, xisto e terra se desprenderam da face do penhasco, despencando em um rugido apocalíptico ensurdecedor. O deslizamento de terra obliterou completamente a trilha estreita do portão, soterrando 4 dos homens de Sterling instantaneamente e selando a única entrada para o vale sob uma montanha de entulho intransponível. A onda de choque atingiu a cabana um instante depois. As janelas se estilhaçaram e uma densa nuvem de poeira cobriu o prado, mergulhando a tarde em um crepúsculo cinzento e sufocante. Abigail tossiu, sacudindo a poeira dos olhos, correu de volta para a janela. Os 6 homens que haviam atacado a cabana foram derrubados pelo tremor. Antes que pudessem se levantar cambaleando, uma sombra enorme e aterradora surgiu da linha das árvores. Era Silas. Estava sem munição para o rifle, tendo esvaziado sua bandoleira enquanto imobilizava a força principal. Avançou sobre os reguladores desorientados, empunhando apenas a enorme faca bowie de cabo de osso de seu avô e o ímpeto bruto e aterrador de um urso pardo encurralado. Acertou o primeiro homem em plena corrida, cravando o cabo da lâmina em sua têmpora. O segundo homem ergueu um revólver, mas Silas agarrou o cano, quebrando seu pulso com um estalo horrível antes de desferir um golpe devastador em seu queixo. Era uma violência brutal e íntima. Silas não lutava com as táticas refinadas dos Pinkertons, mas com a selvageria desesperada e territorial da natureza. Em 60 segundos, 3 homens estavam mortos e os 3 restantes recuavam em pânico absoluto, fugindo para a densa neblina da nuvem de poeira. Silas não os perseguiu. Correu em direção à cabana, saltando para a varanda. "Abigail, abra a porta." Ela jogou a barra de ferro para o lado e abriu a pesada porta de carvalho. Silas praticamente caiu para dentro, fechando a porta com força e trancando-a imediatamente. Encostou-se na madeira, o peito largo arfando, o rosto coberto de poeira cinza e sangue escuro. Uma bala roçou seu bíceps esquerdo, abrindo um sulco profundo e sangrento no couro do casaco, e outra o atingiu na coxa. Olhou para ela, viu a Winchester fumegante em suas mãos e a determinação em seus olhos cor de avelã. "Eu te disse", Abigail sussurrou, a voz trêmula, mas a postura inabalável. "Não vou deixar que tomem este lugar." Silas deslizou pela porta, soltando um suspiro que era meio riso, meio gemido. "A senhora atira melhor do que a maioria dos homens que conheço, Sra. Hatcher. Mas a guerra não acabou. Sterling ainda está lá fora, preso neste vale conosco." A noite caiu sobre a cordilheira Wind River como um pesado cobertor de lã, sufocante e completamente desprovida de estrelas. A poeira do deslizamento de terra havia assentado, deixando um silêncio estranho e tenso em seu rastro. Dentro da cabana, o fogo da lareira fora apagado para evitar que a fumaça revelasse sua posição exata na escuridão. A única luz vinha de uma única lamparina a óleo, fortemente protegida, apoiada no chão. Abigail ajoelhou-se ao lado de Silas. Ela havia rasgado o algodão branco e limpo de sua anágua em tiras. Usando uma bacia com água fria e iodo dos escassos suprimentos médicos de Silas, ela limpava o ferimento de bala em sua coxa. "Isso vai arder", avisou ela suavemente. "Já tive piores ferimentos causados por um texugo." Silas grunhiu, com a mandíbula cerrada. Enquanto ela derramava o iodo, a mão enorme de Silas instintivamente agarrou seu ombro. Seu aperto era forte o suficiente para deixar um hematoma, mas ele não emitiu um som. Abigail agiu rapidamente, estancando o sangramento com firmeza. Quando terminou, não se afastou.
Olhou para ele na luz fraca e bruxuleante. Seu rosto era duro, marcado pela violência do dia, mas seus olhos azuis gélidos revelavam uma vulnerabilidade profunda e inesperada. "Por que você realmente fez isso?" perguntou Abigail, sua voz um sussurro baixo na escuridão. "Você tinha o ouro, poderia ter entrado em Cheyenne, subornado um juiz e lutado contra Cobb nos tribunais. Casar-se com uma estranha, assumir minhas dívidas, meus inimigos, foi loucura." Silas olhou para as mãos dela, ainda manchadas de seu sangue. "Fui a Cheyenne há 3 semanas. Encontrei-me com o juiz Joseph M. Carey, o magistrado federal. Ele riu na minha cara. Disse-me que a Union Pacific Railroad e a Bolsa de Mineração de Denver já tinham dividido as terras do meu avô num mapa. A lei é um luxo para os ricos, Abigail. Aqui, a única lei é sangue e ferro." Ele ergueu a mão, os dedos ásperos afastando delicadamente uma mecha de cabelo solta da testa dela. "Entrei naquele salão à procura de um acordo comercial", confessou Silas com a voz um tom mais grave. "Mas quando você se aproximou, quando me olhou nos olhos enquanto um monstro a caçava e me pediu para matá-lo, eu não vi uma vítima. Vi uma sobrevivente. Vi a única pessoa neste território esquecido por Deus, com fogo suficiente na alma para me ajudar a defender esta montanha." Abigail prendeu a respiração. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu como uma propriedade ou um peão no jogo de um homem rico. Ela se sentiu vista. "Não vou embora, Silas", disse ela com firmeza. Antes que Silas pudesse responder, uma voz ecoou da escuridão lá fora, quebrando o momento íntimo. "Silas Hatcher, temos uma proposta." Era Emma Sterling, mas a voz que se seguiu enviou uma onda de gelo puro e absoluto pelas veias de Abigail. "Escuta o homem, Hatcher. Não sou um homem paciente e está congelando aqui fora." Abigail congelou. "Ezekiel Cobb", sussurrou ela. Silas se obrigou a levantar, pegando seu Winchester e mancando até a janela. Ele espiou através da persiana estilhaçada. Lá embaixo, perto do lago, a uns 50 metros de distância, uma dúzia de tochas se acendeu, iluminando a escuridão. Ezekiel Cobb estava no centro. Era um homem rico e corpulento, envolto em um caro casaco de pele de castor, fumando um charuto grosso. Flanqueando-o estavam Ames Sterling e meia dúzia de agentes da Pinkerton fortemente armados. Mas foi o homem amarrado a uma cadeira em frente a Cobb que fez o sangue de Silas gelar. Era Thomas Donaldson, o agrimensor do governo. O rosto do homem estava terrivelmente machucado, seus óculos quebrados. "Você perdeu a passagem, Hatcher", gritou Cobb, com a voz carregada de arrogância e divertimento. "Muito dramático, mas meus homens encontraram uma trilha de cabras subindo a crista oeste. Levamos 6 horas, mas aqui estamos. Agora tenho o Sr. Donaldson aqui. Ele é o único funcionário federal que pode confirmar que seu casamento foi registrado antes do prazo do meio-dia." Cobb tirou um pergaminho enrolado do bolso do paletó. O Sr. Donaldson concordou em assinar uma declaração, juramentada afirmando que você o manteve sob a mira de uma arma, o forçou a falsificar a data e que seu casamento com Abigail Preston é totalmente fraudulento e legalmente nulo. No momento em que ele assinar isso, a escritura será anulada. A terra é minha e você é apenas um invasor que assassinou 3 dos meus homens. Cobb deu uma longa tragada em seu charuto. "Mandem a garota sair. Larguem as armas. Façam isso e eu deixo vocês irem para a mata. Dou minha palavra. Se recusarem, os homens de Sterling vão queimar aquela cabana até o chão com vocês 2 dentro. Vocês têm 5 minutos." Silas se afastou da janela. A armadilha havia-se fechado. Cobb havia burlado a lei completamente, usando sua riqueza para reescrever a realidade. "Ele vai nos matar de qualquer jeito", disse Abigail, com a voz rouca. "Se nos rendermos, ele vai atirar em vocês aqui mesmo e me arrastar de volta para Bitter Creek." "Eu sei", disse Silas, encostando-se pesadamente na parede. Sua mente estava a mil, ele não tinha mais dinamite. Estava com pouca munição, estava ferido e havia pelo menos 10 homens lá fora como uma refém. "Ele quer a prata", murmurou Silas, encarando o canto escuro da cabana. "Ele não se importa com a madeira, nem com a água, nem com a ferrovia. Ele quer a jazida de cobre e prata debaixo do lago." Silas se virou para Abigail, os olhos brilhando com uma súbita e desesperada compreensão. "Os diários do meu avô. Ele escreveu sobre a geografia deste vale. O lago não é alimentado por um rio. É alimentado por uma nascente glacial subterrânea e fica inteiramente sobre uma plataforma de calcário poroso, diretamente acima da caverna onde a carga de prata está enterrada." Abigail franziu a testa,
tentando acompanhar sua lógica. O que isso significa? Significa, disse Silas, caminhando até ao pesado baú de ferro aos pés da cama e abrindo-o de repente, que a única coisa que impede que milhões de litros de água afoguem a jazida de prata para sempre é uma barragem natural de rocha na extremidade do lago. Se essa barragem se romper, todo o lago drenará para a terra. O poço da mina será completamente inundado. Cobb levaria 10 anos e 5 milhões de dólares em bombas industriais apenas para alcançar a lama, sem falar da prata. Silas puxou um pesado pacote envolto em lona de debaixo do fundo falso do baú. Ele desembrulhou o pacote, revelando uma enorme carga explosiva com invólucro de latão, uma bomba de sapador de uso militar. Eu guardei isso, disse Silas com voz sombria. Se eu explodir a represa, a prata se perde para sempre. A terra se torna completamente inútil para a bolsa de mineração de Denver. Os investidores de Cobb vão arruiná-lo. Mas Cobb e seus homens estão bem na beira do lago, percebeu Abigail, arregalando os olhos. Exatamente, disse Silas. Ele verificou o mecanismo de seu revólver Colt. Preciso rastejar pela vala de drenagem para plantar a carga na parede de calcário. Preciso que você fique aqui, abra essas persianas e faça barulho suficiente para que eles fiquem de olho na cabana. Você consegue fazer isso? Abigail pegou sua Winchester. Ela olhou para o gigante machucado e abatido que havia arriscado tudo por ela. Vou acabar com eles, Silas. Os 5 minutos haviam acabado. O tempo acabou, Hatcher, rugiu Ezekiel Cobb, da margem. Sterling, acabe com eles. Antes que os Pinkertons pudessem acender suas flechas incendiárias, a pesada porta de carvalho da cabana se abriu com um chute. Abigail estava parada na soleira, perfeitamente silhuetada pelo brilho repentino da lanterna que ela havia derrubado atrás de si. Ela não disse uma palavra, levantou a Winchester e abriu fogo. Seu primeiro tiro estilhaçou a lanterna na mão de Emma Sterling, mergulhando o comandante Pinkerton na escuridão. Seu segundo tiro atravessou o casaco de pele de castor de Ezekiel Cobb, errando sua carne por centímetros, mas fazendo o homem corpulento mergulhar na lama, gritando de terror. Os reguladores entraram em frenesi de fogo de resposta. As balas reduziram a moldura da porta a estilhaços. Abigail se jogou no assoalho, rastejando atrás da grossa pedra da lareira, enquanto chumbo chovia pela cabana. Ela recarregou no escuro, surgindo de repente em uma janela quebrada para disparar mais 2 tiros, mudando constantemente de posição para fazê-los pensar que havia vários atiradores. Ela está sozinha, gritou Sterling, percebendo o padrão. Onde está o homem da montanha? Vigiem os flancos. Enquanto Abigail atraía a fúria deles, Silas se movia como um fantasma pela lama gelada até os joelhos da vala de drenagem que corria paralela ao lago. A água gelada anestesiava sua perna ferida, mas a adrenalina mascarava a dor. Ele alcançou o afloramento de calcário, uma enorme e frágil laje de rocha que sustentava o peso esmagador do lago alpino. Encaixou a carga de bronze do sapador em uma fenda natural na pedra. Ele não tinha um pavio longo. Tinha um cordão de fricção projetado para detonação imediata. Precisava estar longe ou a explosão o despedaçaria. Silas agarrou o cordão, firmou as botas na lama e se preparou para puxar. De repente, uma bota pesada caiu sobre sua coxa ferida. Silas rugiu de agonia, sua mão escorregando do cordão. Ele olhou para cima. Emma Sterling estava de pé acima dele, na beira da trincheira com o revólver banhado a prata, apontado diretamente para a testa de Silas. O agente da Pinkerton havia seguido o rastro de sangue na lama. Você é um homem difícil de matar, Hatcher, disse Sterling friamente, engatilhando o revólver. Mas percebi que você não estava atirando da cabana. O que está fazendo aqui embaixo na lama? Os olhos de Sterling se desviaram de Silas para a carga de latão cravada nas rochas e, em seguida, para a vasta extensão do lago acima deles. Os olhos do agente da Pinkerton se arregalaram quando a terrível constatação o atingiu. Você vai afogar a veia, sussurrou Sterling. Não, rosnou Silas, sua mão recuando em direção ao cordão. Eu vou afogar você. Antes que Sterling pudesse puxar o gatilho, um único tiro ensurdecedor ecoou da varanda da cabana. Sterling enrijeceu, olhou para o peito, uma expressão de profunda confusão cruzando seu rosto enquanto uma mancha escura se espalhava por seu sobretudo. Ele largou o revólver, cambaleando por um instante antes de desabar para trás nas águas escuras do lago. A 100 metros de distância, Abigail abaixou a Winchester fumegante, com as mãos tremendo violentamente. Foi um tiro certeiro, disparado no escuro, movido por puro desespero. Silas não desperdiçou o milagre que ela lhe dera. Agarrou a corda,
puxou-a com toda a força e mergulhou para trás na lama profunda da trincheira. Bom, a explosão foi fundamentalmente diferente do deslizamento de terra no portão. Não foi um estalo, foi um rugido profundo e subterrâneo que vibrou até a medula dos seus ossos. A carga de latão estilhaçou a integridade estrutural da plataforma de calcário. Por 2 segundos agonizantes, nada aconteceu. Então a terra gemeu. Com um som como o céu se rasgando, toda a margem oeste do lago simplesmente desabou. Milhões de litros de água negra e gelada jorraram para a frente, criando uma inundação repentina e devastadora. Ezequiel Cobb, levantando-se às pressas perto da margem, virou-se a tempo de ver uma parede de água, lama e calcário irregular de 6 metros de altura se aproximando. Seu grito foi instantaneamente silenciado quando a torrente o engoliu, junto com seu magistrado corrupto e os Pinkertons restantes. A enchente os arrastou para além da borda do planalto, levando-os montanha abaixo pela descida traiçoeira e rochosa como galhos quebrados. Silas, agarrando-se desesperadamente às raízes profundas de um pinheiro antigo no fundo da trincheira, prendeu a respiração enquanto as águas da enchente rugiam a poucos metros acima de sua cabeça, drenando violentamente o lago para a boca escancarada da caverna de prata exposta. A terra tremeu por 10 minutos inteiros, enquanto a caverna se enchia, a água esmagando as estruturas de madeira que os homens de Cobb haviam construído secretamente, enterrando a prata e o cobre para sempre, sob toneladas de lama impenetrável e água glacial. Quando o rugido finalmente cessou, substituído pelo som borbulhante da lama assentando, Silas lentamente se arrastou para fora da trincheira. Estava encharcado, congelando e sangrando, mas vivo. Mancando, caminhou em direção à cabana. A varanda estava destruída, a porta pendia por uma dobradiça e fumaça subia do telhado. Abigail saiu dos escombros. Estava coberta de pó de madeira, o vestido rasgado, a Winchester pendurada frouxamente ao seu lado. Olhou para a bacia seca do lago e depois para Silas. Ele subiu os degraus, sua figura imponente projetando uma longa sombra no luar que finalmente rompera as nuvens. Não disse nada. Simplesmente estendeu a mão e a puxou para si. Abigail largou o rifle, enterrando o rosto em seu casaco grosso e arruinado, os braços o envolvendo com força. Ali ficaram, na noite gélida, 2 sobreviventes feridos agarrados um ao outro, em meio aos destroços da ganância de um bilionário. A cordilheira Wind River guarda seus segredos, enterrando os pecados dos homens sob a neve do inverno e deslizamentos de granito. Ezequiel Cobb nunca mais foi visto, seu corpo arrastado para os cânions implacáveis, seu império desmoronando em falência no instante em que a bolsa de mineração de Denver percebeu que a prata estava sepultada para sempre sob um mar subterrâneo inesgotável. A ferrovia seguiu para o sul, deixando as terras altas para os lobos, os falcões e os fantasmas. Mas o vale não permaneceu vazio. Nos anos que se seguiram, a cabana destruída foi reconstruída, mais forte e maior do que antes. Silas e Abigail Hatcher forjaram uma vida na natureza selvagem, bela e agreste, unidos não por um pacto desesperado feito em um saloon esfumaçado, mas pelo ferro inquebrável da sobrevivência compartilhada. O homem da montanha havia comprado uma esposa para salvar suas terras, mas no fim foi a mulher frágil e destemida que realmente o salvou.